Oi pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula de Direito Tributário aqui com a gente da Cultive. Vejam bem, eu quero que vocês tenham aí o Código Tributário em mãos, que hoje nós vamos tratar das hipóteses de suspensão do crédito tributário. Então, nós temos que trabalhar com o texto de lei, temos que estudar cada uma das hipóteses de suspensão do crédito tributário para que vocês entendam este instituto, tá bom? Então, meu nome é Fabiana Caricati, né? Para quem não me conhece ainda, é um prazer tê-los aqui conosco e estamos à disposição para ajudá-los. Podemos começar? Tá tudo certo aí? Todo mundo já foram no banheiro, já beberam água, já estão preparados? Né? Então vamos lá. Quando a gente fala em suspensão do crédito tributário, a gente precisa entender o artigo 141 do CTN, que vai determinar que as hipóteses de suspensão do crédito tributário são aquelas hipóteses taxativas. É um rol taxativo descrito no CTN. Não há possibilidade de, fora das hipóteses determinadas no artigo do CTN, falar sobre outras causas de suspensão do crédito, tá? E o artigo 141, ele trata que a dispensa, né, a suspensão do crédito tributário em hipóteses que não estão previstas na lei, né, então, observância ao princípio da legalidade, podem fazer gerar a responsabilidade funcional daquele agente fiscal que, enquanto agente da administração pública vinculada à lei, ele precisa observar e exigir a tributação, ok? Então, isso é importante que a gente considere. O crédito tributário regularmente constituído somente se modifica ou extingue ou tem a sua exigibilidade suspensa ou excluída nos casos previstos nesta lei sob pena de responsabilidade funcional daquele agente que deixou de observar a exigência, tá? Então, o que é importante a gente considerar aqui? Quando nós estamos falando de suspensão do crédito tributário e quando nós estamos falando sobre crédito tributário regularmente constituído, ele é constituído por quem? Pelo lançamento. É o lançamento, o instituto legal que constitui o crédito tributário. Uma vez constituído o crédito tributário, eu estou tornando aquela obrigação líquida, certa e exigível. A partir do momento que eu tenho uma causa que suspende a exigibilidade do crédito tributário, eu estou tornando essa obrigação inexigível. Eu estou tirando a possibilidade de exigência do crédito tributário constituído pelo lançamento. E eu tenho que dizer que as causas de suspensão do crédito tributário são causas temporárias, ou seja, são determinadas hipóteses previstas em lei que dizem que, enquanto vigorar a causa de suspensão, suspensa está a exigibilidade. A partir do momento que há a perda, né, a cessação dessa causa de suspensão, automaticamente retoma a exigibilidade, daí o fisco pode promover a execução fiscal. Então, é importante entender que as causas de suspensão são causas temporárias, ok? Enquanto estiver vigente aquelas hipóteses descritas no 151, tá? Vamos ver, então, quais são as causas que suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Não queiram decorar o artigo 151, gente. Vocês
tem que ter ele em mente e tem que saber quais são essas causas. E mais que isso, vocês precisam entender cada um desses institutos. Nós temos aqui 6 causas de suspensão do crédito tributário. Nós vamos analisar cada uma delas, né, nesta aula, para que vocês consigam entender a justificativa legal, a justificativa, o intuito do legislador em determinar a suspensão da exigibilidade daquele crédito, ok? Então vamos lá. Suspende a exigibilidade do crédito tributário. 1. A moratória. 2. O depósito do seu montante integral. 3. As reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo. 4. A concessão de medida liminar e mandado de segurança. 5. A concessão de medida liminar ou tutela antecipada em outras espécies de ação judicial que não mandado de segurança. E por último, 6. O parcelamento. Então, são estas as 6 causas descritas no 151 que determinam a suspensão do crédito tributário. E friso que são causas, é um rol taxativo, né? São hipóteses taxativas, não há extensão para nenhuma outra que não sejam estas descritas no 151, ok? O parágrafo único do 151 vai determinar que não se aplica o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso ou dela decorrentes. Então, eu quero dizer o seguinte: a partir do momento que eu estou falando de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, eu estou falando de suspensão da obrigação principal, tá? Então, se tiver obrigações acessórias derivadas da obrigação principal, a elas não se amplia, não se estende a suspensão da exigibilidade. As causas, né, as obrigações acessórias, elas vão continuar exigíveis, ok? Então, é importante considerar esse parágrafo único para que não haja uma interpretação extensiva do artigo 151, com base naquilo que nós vimos já no artigo 141 do CTE, ok? Vamos tratar especificamente aqui da moratória. A moratória tá lá no 152 a 155, quero que vocês leiam a íntegra desses artigos, para que daí a gente consiga fazer a identificação dos requisitos de lei a respeito dessa moratória, tá? Bom, para a gente começar, é importante dizer que o CTN não traz o conceito de moratória. Não há essa identificação legal. No entanto, isso foi trabalho da própria jurisprudência, da própria doutrina, e o entendimento clássico, né, tradicional do que seria o conceito de moratória significa dilação legal do prazo de pagamento de tributos. Então, se eu estou falando de dilação legal, eu estou falando de extensão determinada em lei para que o contribuinte vá lá e faça o recolhimento daquele tributo devido, né? Então, é importante determinar que a moratória decorre de lei, e ela decorre de lei ordinária. Então, não há um ato normativo diverso da lei para se instituir uma moratória. Nós estamos falando de dilação legal. Então, precisa haver a publicação de uma lei, essa lei precisa seguir todos os requisitos lá da Constituição Federal para a sua publicação, para a sua aprovação, né? Para que então a gente possa estar falando de uma hipótese legal de dilação de prazo de pagamento de tributos. É importante a gente considerar que a moratória, ela tem 2 espécies. Nós podemos falar de moratória geral ou de moratória individual. Quando a gente fala no artigo 152, inciso 2, nós estamos falando da moratória em caráter individual. E se ela é em caráter individual, ela é feita
por meio de um despacho da autoridade administrativa que, caso a caso, determina prazo, vencimento e eventuais condições para que aquele contribuinte específico tenha direito a essa benesse, né, que é a dilação do prazo para pagamento dos tributos. Então, a partir do momento que eu estou falando de uma moratória individual, eu estou exigindo o despacho de uma autoridade administrativa que vai fazer vinculação a todos que se encontrem naquela situação específica. Então, aquele grupo, aquela região, aquele setor da economia, aquele ramo de atividade. Então, eles serão abarcados dentro de uma categoria que, por meio de um despacho da autoridade administrativa, vai lá e dá essa benesse, faz a concessão do prazo para pagamento do tributo. Bem, uma outra espécie de moratória é a moratória em caráter geral, que vai estar lá no 152, inciso 1, né, que vai ser concedida por meio de lei emanada da pessoa jurídica de direito público, ou seja, o ente tributante, competente para instituir o tributo e é direcionada a todos os contribuintes sem a necessidade do despacho da autoridade administrativa. Veja bem, quando eu estou dizendo que a moratória, ela precisa ser feita por meio de uma lei derivada daquela pessoa jurídica de direito público que tem a competência de instituir o tributo, eu estou fazendo uma relação aqui à competência tributária. Estou fazendo uma relação aqui ao princípio da legalidade. Veja bem, o ente que tem o poder de instituir o determinado tributo é aquele mesmo ente tributante que tem a possibilidade de instituir a moratória em relação àquele tributo. Então, nós temos uma vinculação. Aquele que institui o tributo é o mesmo ente que pode oferecer a moratória para aquele tributo. Quando nós falamos disso, nós fazemos a identificação de dois tipos específicos de moratória geral, que vai tratar lá no 152, inciso 1. Nós temos a moratória autônoma e a moratória heterônoma. Olha só, a moratória autônoma não tem dificuldade nenhuma, que é a letra A, em que vai ser concedida pelo ente detentor da competência tributária. Então, o que nós estamos falando aqui na moratória autônoma? O ente que tem o poder de tributar é o mesmo ente que tem o poder de conceder a moratória. Então, por exemplo, quem tem a competência tributária em relação ao IPTU? É o município. Então, é o município que vai fazer a moratória em relação ao tributo que ele mesmo administra, IPTU. Vamos pensar no IPVA. O IPVA, de quem é a competência do IPVA? A competência tributária é do Estado. Então, vem o Estado e vai oferecer a moratória para o IPVA, que é um tributo que ele mesmo administra. Esta é a moratória autônoma. Por outro lado, nós temos também a moratória heterônoma, que vai estar no 152, inciso 1, letra B, que determina que é concedida pela União quanto aos tributos de competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Esta é uma questão extremamente polêmica. Está lá no CTN, está lá expressamente no 152, inciso 1, letra B. Agora, imaginem a União fazendo a isenção, ou melhor, oferecendo a moratória de um IPTU de um município X. Veja bem, é claro que neste caso há grave intervenção da União nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. E essa intervenção, ela
efetivamente fere o pacto federativo. Então, essa é uma questão bem polêmica. A doutrina, ela se posiciona muitas vezes no sentido de que a verdadeira afronta ao pacto federativo a partir do momento que há uma intervenção desnecessária da União, oferecendo moratória para tributos que ela não administra, que ela não tem a competência tributária, né? Mas, a partir do momento que está determinado expressamente no CTN a possibilidade da moratória heterônoma, eu oriento que vamos então para concurso público seguir as orientações descritas na lei em que há sim a possibilidade de intervenção da União quanto aos tributos de competência dos estados, municípios e Distrito Federal, oferecendo a moratória, ok? Então, isso é importante que vocês tenham em mente, né, esse entendimento doutrinário e paralelo ao texto expresso de lei. Uma outra situação importante é o 152 lá no parágrafo único, ele vai tratar também a respeito da moratória, como parcial ou como total. Quando nós estamos falando de total, nós estamos falando que a moratória atende todos aqueles que estão dentro de uma mesma situação e se aplica a todo o território nacional. Então, vai ser a moratória específica para uma determinada dilação de prazo de um tributo e vai ser aplicado em caráter geral a todos em todo o território nacional. Por outro lado, existe também a possibilidade de uma moratória parcial. O que seria essa moratória parcial? Ela vai fazer uma dilação do prazo de pagamento de determinado tributo para um setor da economia específico ou para uma região do país específica. Veja bem, se eu estou falando em oferecer uma moratória para um setor da atividade econômica ou uma região específica do país, eu estaria falando de afronta à isonomia? Eu estaria falando de afronta ao princípio da uniformidade geográfica? Bom, nós temos que pensar que se o legislador ele colocou esse dispositivo em lei, é porque racionalmente ele teve um bom motivo para isso, certo? É importante entender que o direito tributário é uma matéria racional e é uma matéria extremamente vinculada aos compromissos constitucionais de todos os cidadãos. Então, para que serve essa moratória parcial para determinado ramo da economia? Veja bem, para aquele ramo da economia que sofreu, por exemplo, uma catástrofe e está em sérias dificuldades de se restabelecer no mercado e então vem o ente tributante como um favor a ele, estende o prazo de pagamento para que ele possa se reerguer, se reestruturar e voltar a competir no mercado em pé de igualdade com os outros setores, né? E também com seus concorrentes. Então, este fundamento, ele é baseado na justiça fiscal. Da mesma forma, quando a gente fala de uma região específica do país, né? Eu vou ter uma moratória para uma região que foi atingida por uma calamidade pública, um tsunami, né? Enfim, a partir do momento que eu tenho uma região afetada por um desastre, por uma calamidade, né? Eu espero do Estado uma condição pouco mais favorável para que aquela região, para aquele setor consiga se desenvolver, se reestruturar, né? Então, por conta disso, é que existe a moratória parcial fundamentada na capacidade contributiva e na justiça fiscal para todos, tá? Então, isso é importante de considerar.
O artigo 153, ele vai tratar dos requisitos da moratória. É bem importante a gente entender as exigências legais, porque se surge uma lei que não faz constar algum desses requisitos, nula ela será, inválida ela será, né? Então, pode ter o questionamento da constitucionalidade, da legalidade. Então, para que não aconteça isso, a normativa que for estipular uma moratória vai especificamente seguir o rol do artigo 153. Os incisos 1 e 2 são incisos de observância obrigatória para a constituição, para a instituição de uma moratória. E quais são eles? Vamos lá. O inciso 1. O prazo de duração do favor. Então, nós estamos falando de prazo legal. As condições da concessão do favor em caráter individual. Então, se é em caráter individual e eu tenho que fazer análise caso a caso, o despacho da autoridade administrativa obrigatoriamente vai fixar todas as condições da concessão da moratória, ok? E o inciso 3, pelo próprio texto de lei, diz que, sendo o caso, então, nós temos o inciso 3, um requisito facultativo, diferente do inciso 1 e 2, que são requisitos obrigatórios. Então, sendo o caso, a moratória também vai precisar fazer constar os tributos a que se aplica, o número de prestações e os seus vencimentos e as garantias que devem ser fornecidas pelo beneficiado no caso da concessão em caráter individual. Então, se eu tenho a possibilidade de oferecer a moratória em caráter individual, eu também posso fazê-lo oferecendo fixando determinadas condições. E havendo essas condições, precisam estar, neste caso, expressas na formulação da legislação da moratória. Então, o 153 vai trazer para a gente os requisitos. Já em relação ao 154, o que é importante a gente considerar? Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos à data da lei ou do despacho que a concederam, ou cujo lançamento já tenha sido iniciado aquela data por ato regularmente notificado pelo sujeito passivo. E o parágrafo único diz que a moratória não aproveita aos casos de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou do terceiro que o fez em benefício dele. O que é importante a gente entender em relação à moratória? A moratória, ela só vai ser aplicada após a constituição definitiva do crédito tributário. Nós estamos falando de lançamentos em definitivo, constituição definitiva do crédito tributário, ou quando o lançamento já tenha sido iniciado na data daquele ato, da concessão da moratória, e o sujeito passivo já tenha sido notificado daquele procedimento de lançamento. Então, nós estamos falando aqui que a moratória, ela obrigatoriamente precisa ter os créditos tributários absolutamente constituídos, definitivamente constituídos, ou em processo de lançamento já cientificado do sujeito passivo. Surge essa lei e essa lei automaticamente faz a dilação do prazo de pagamento deste crédito tributário já constituído, ok? Então, isso é importante considerar no 154 e em todos os casos em que haja constatado dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou de terceiro em conduta que favoreça esse sujeito passivo, automaticamente não pode ser aplicada a moratória.
No entanto, eu tenho que considerar que o artigo 154, ele vai trazer a expressão salvo disposição de lei em contrário. Então, toda vez que vocês verificarem um dispositivo de lei que tenha a expressão salvo disposição em contrário, significa dizer que nós temos uma regra geral, que é a continuação do dispositivo, né, do caput, mas significa dizer que se houver uma lei dispondo de forma diversa, ela vai ser exceção à regra geral. Então, isso é importante considerar que, se tiver uma lei em sentido contrário, a moratória vai sim abranger créditos que não estejam definitivamente constituídos, ok? E a única disposição certeira deste 154, no seu parágrafo único, é que ela absolutamente não será aplicada nos casos de dolo, fraude ou simulação. Tá? Então, isso aqui é importante comentar com vocês, tá? O artigo 155, ele vai tratar da anulação da moratória individual, tá? Veja bem, a partir do momento que há um despacho da autoridade administrativa concedendo, né, a moratória a determinado setor, a determinado ramo de atividade, a determinada região do país, que é a moratória individual, esta moratória ela pode ser anulada a partir do momento que ficar constatado que o contribuinte não está cumprindo os requisitos fixados nesse despacho da autoridade administrativa, tá? A partir do momento que foi verificado o inadimplemento, então a anulação desta moratória, a anulação dessa dilação do prazo, e passa então o fisco a ter a exigibilidade do crédito tributário de forma imediata. Ele pode então exigir o pagamento do tributo com os juros de mora devido, né? E o 155, ele vai trazer a hipótese da cobrança do crédito tributário com juros de mora e mais a multa, a sanção, ou no caso de não haver sanção. Então, vai poder ter a cobrança do crédito tributário com juros de mora e multa nos casos de dolo ou simulação do beneficiado ou de terceiro em benefício daquele. Então, a partir do momento que o fisco identificar que aquela moratória foi concedida, mas ela precisa ser anulada por conta de prática dolosa, né, ou de simulação, ela é anulada e o fisco imediatamente pode exigir o tributo, juros e a multa por conta da infração cometida com dolo e simulação. Agora, em todos os demais casos, né, que não estejam envolvidos dolo e simulação, não pode ser exigido a multa. A partir do momento da anulação da moratória, vai ser exigida apenas, será exigido apenas o tributo devido, né, que teria o prazo dilatado, e os juros de mora também aplicados por conta dessa dilação revogada, tá bom? Então, isso é importante considerar, e é importante considerar aqui que o 155 traz essa hipótese de anulação da moratória individual, com a imposição de multa ou sem a imposição de multa, conforme a conduta com dolo ou simulação ou não, ok? O parágrafo único do 155, ele vai tratar que no caso do inciso 1, ou seja, qual que é o inciso 1? Dolo ou simulação, o tempo decorrido entre a concessão da moratória e a sua revogação não se computa para efeito de prescrição do direito à cobrança do crédito. No caso do inciso 2, que não tem dolo e não há simulação, e não se aplica a multa,
a revogação ela só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito, tá? Então, o que nós temos aqui que entender? A suspensão do crédito tributário, no caso do inciso 1, vai ser exigido juros e multa, porque nós estamos falando de dolo e simulação. No caso da situação do inciso 2, nós não teremos a suspensão do crédito tributário e vai ser cobrado apenas juros, sem a multa, tá? Então, isso é importante considerar em relação a esse parágrafo único do 155, que trata da moratória. Dando sequência aqui, a gente vai estudar agora o segundo inciso do 151, que traz o depósito do montante integral como forma de suspensão do crédito tributário. Bom, nós vimos que a suspensão do crédito tributário é um benefício temporário, tá? Que suspende a exigibilidade por conta de um fator. E o fator que a gente vai estudar agora é o depósito do montante integral. A partir do momento que eu estou falando do depósito do valor devido, eu estou dizendo que é o valor devido sob o entendimento do fisco, ok? Aquele que vai incidir juros, eventual multa, que vai incidir os encargos legais. Então, o valor atualizado de forma completa, entendido pelo fisco como devido, significa montante integral. Montante integral, então, por sua vez, não é o valor definido pelo contribuinte, mas sim o valor definido pelo fisco. E a partir do momento que eu tenho essa determinação legal na legislação, eu posso dizer que o depósito do montante integral como forma de suspensão do crédito tributário é um direito subjetivo do contribuinte. A qualquer momento, ele tem o direito de ir lá e fazer o depósito do valor integral do crédito tributário como forma de suspensão da exigibilidade, né? Então, é muito importante considerar que é um direito do contribuinte para a suspensão do crédito tributário ir lá e fazer o depósito do montante integral. Eu trouxe aqui para vocês a observação da súmula 112 do STJ, que o depósito que suspende a exigibilidade do crédito tributário é aquele depósito do montante integral. Como eu disse, aquele montante integral na visão do fisco, que é o fisco que entende qual que é realmente o valor devido, e ele precisa ser em dinheiro, ele não pode ser em bens, ok? Então, é importante levantar essa situação da súmula 112, em que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito se for integral e em dinheiro, tá? É importante a gente considerar também que, no caso de uma discussão judicial, em que o contribuinte vai lá e faz o depósito do valor, automaticamente ele está evitando a incidência de novos juros. Por quê? Porque a hora que você faz o depósito judicial desse valor, os juros já estão ali correndo, né? Então, vamos dizer assim, é uma forma do contribuinte pagar menos. Ele foi lá, fez o depósito e foi lá. E tá quietinho, aquele valor lá vai estar sendo atualizado, né? Então, tem a ideia de fazer barrar a incidência de juros legais. Agora, digamos que o contribuinte acabe perdendo essa discussão judicial. A partir do momento que ele perdeu, ele se torna vencido. Então, o fisco
poderá levantar esse dinheiro por meio de conversão em renda. O despacho que faz a conversão em renda é um despacho judicial, é uma ordem judicial que autoriza o fisco a ir lá e levantar este valor depositado para quitação da dívida do crédito tributário objeto dessa discussão judicial. Agora, e se é o contribuinte que sai vencedor? A partir do momento que o contribuinte sai vencedor, aquele direito de levantamento do dinheiro depositado é exclusivo do contribuinte. Não pode de forma alguma o fisco chegar e falar assim, não, mas tudo bem, nesta discussão aqui o contribuinte ganhou, mas ele tem comigo outras dívidas. Então, eu quero que esse dinheiro depositado seja usado para quitar outras dívidas. Isto não pode acontecer, tá? Se o fisco é credor de outros valores, então ele que se utilize de meios legais, das ações pertinentes para fazer a exigência daquelas outras dívidas. Este caso, a partir do momento que o contribuinte saiu vencedor, ele tem o direito de ir lá e levantar integralmente o valor depositado em juízo, ok? Isso é importante considerar também em relação a questão do depósito do montante integral. O inciso 3 do 151 também vai trazer as reclamações e os recursos administrativos como uma causa de suspensão do crédito tributário. É a suspensão da exigibilidade do crédito tributário a partir do momento que o contribuinte, tendo contra ele um auto de infração, por exemplo, ele apresenta um recurso e ele apresenta uma reclamação administrativa, observando a legislação dos processos administrativos fiscais, que nós temos legislação federal e temos as legislações estaduais também, que determinam os trâmites, os requisitos, né, as exigências das impugnações dos recursos em âmbito administrativo. A legislação, ela traz especificamente o termo reclamações e recursos, né? Mas existem legislações, por exemplo, que não trata do termo reclamação, trata do termo impugnação administrativa. Gente, é a mesma coisa, tá? Então, toda conduta de embate, de litígio administrativo que parte do contribuinte contra o fisco que lhe exige uma obrigação, passa a ser reclamações e recursos em âmbito administrativo que se encaixam sim no inciso 3 do 151, tá? É importante mencionar que a partir do momento que nós temos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o contribuinte, ele tem direito à certidão positiva com efeito de negativa, tá? Que está lá no artigo 106 do CTN. Então, é importante considerar que, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário, o contribuinte faz sim jus à liberação da CPEM, que a gente chama, né? Certidão positiva com efeito de negativa, tá? É importante a gente mencionar também a questão do depósito recursal administrativo, né? Veja bem, quando a gente fala dessas reclamações, desses recursos administrativos, até então havia uma autorização legal de que, para que o contribuinte pudesse administrativamente entrar com uma medida impugnadora, né, ele precisaria fazer o depósito de um valor, né, para poder então recorrer. Então, esse instituto se chama depósito recursal administrativo. Durante muito tempo, né, os nossos tribunais superiores,
eles atestavam a constitucionalidade da exigência do depósito recursal administrativo. Muito embora o judiciário estava abarrotado de processos dizendo que a exigência desse depósito recursal administrativo era uma afronta ao acesso à justiça. Ele obstava o direito do contribuinte de discutir uma exigência fiscal. Então, feria, por sua vez, um direito constitucional. E daí, essa discussão foi, inclusive, objeto dessa ADIM, eu trouxe o número aqui para vocês, né, uma ação direta de inconstitucionalidade, a 1976 de 2007, né, que, de forma categórica, passou a dizer que o depósito recursal administrativo, ele era inconstitucional. E a questão virou uma súmula vinculante, né, que é a 21 de 2009, que determina que é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévio de bens ou dinheiro para a admissibilidade do recurso administrativo. Então, a partir do momento que nós conseguimos que o judiciário pacificasse o entendimento, essa súmula vinculante 21 ela vigora até hoje e não pode o fisco exigir qualquer garantia, qualquer depósito, qualquer arrolamento de bens ou dinheiro como forma de admissão do seu recurso administrativo. Ok? Então, isso é importante considerar as reclamações e recursos como forma de suspensão do crédito tributário, tá? Temos também aqui, nós vamos tratar em conjunto tanto o inciso 4, que vai falar da liminar e mandado de segurança, quanto o 5, que vai falar da tutela antecipada em outras espécies de ação, tá? Veja, em relação à liminar no mandado de segurança, isso é tranquilo, né? A legislação, nós temos uma legislação específica que rege, né, a ação mandamental, né, o mandado de segurança, e lá, a partir do momento que se demonstra o periculo in mora e o fumus boni iuris, a gente tem a possibilidade da concessão, do deferimento de uma medida liminar. Essa medida liminar deferida em sede de mandado de segurança tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Em relação ao inciso 5, nós temos que fazer aqui a consideração da alteração do Código de Processo Civil, né? Então, a gente sabe que a alteração do Código Civil acabou com aquelas medidas cautelares em que a gente tinha aquelas medidas liminares, né? E trouxe a figura das tutelas de urgência e de evidência descritas lá no artigo 194 e seguintes do novo Código de Processo Civil. Então, esse inciso 5, ele vai tratar da possibilidade de suspensão do crédito tributário por meio do deferimento da tutela antecipada, seja na tutela de urgência, seja na tutela de evidência. Vocês lembram o que era tutela de urgência e tutela de evidência? Bom, para que vocês tenham uma visão geral, né? A tutela de urgência, ela, para que haja o deferimento, né, há necessidade da presença dos mesmos requisitos que a gente falou lá no mandado de segurança. Então, precisa ter o fumus boni iuris e o periculo in mora, tá? Tanto um quanto o outro, há a necessidade de, uma vez visualizada, há o deferimento da tutela. Por outro lado, a tutela de evidência já não precisa do periculo in mora, mas unicamente, né, a plausibilidade do direito. Então, uma vez havendo estas situações, havendo o adimplemento destes requisitos na ação, o magistrado pode ir lá e fazer o deferimento da tutela antecipada em qualquer outra espécie de ação que não seja o mandado de segurança específico do inciso 4, tá?
É importante considerar também, até coloquei aqui uma observação para vocês, a gente sabe que o novo Código de Processo Civil acabou por extinguir as medidas cautelares, né? No entanto, a gente não pode falar que esta mudança no CPC revogou a medida cautelar fiscal. As ações, né, das medidas cautelares fiscais, ela tem uma legislação própria e ela permanece em vigor. Então, quando a gente falar em âmbito tributário, eu tenho que considerar que ainda permanece vigente a medida cautelar fiscal. E uma vez tendo todos os seus requisitos preenchidos, há a possibilidade do deferimento da liminar. E para que serve essa medida cautelar fiscal? Essa é uma medida de benefício do fisco a partir do momento que o fisco ele verifica que há um grande risco de dilapidação de patrimônio do contribuinte, por exemplo, ou de impossibilidade de recebimento do crédito tributário, ele se antecipa por meio de um pedido cautelar, né, para que haja o bloqueio dos bens do contribuinte como forma de garantir, de assegurar a satisfação do crédito tributário. Esta medida permanece vigente, com legislação específica, diferente do que aconteceu lá no Código Tributário, no novo Código de Processo Civil, tá bom? Então, estes são os incisos 4 e 5 do 151. E por último, nós temos o inciso 6, que vai tratar sobre o parcelamento da dívida, tá? Então, o parcelamento também é um direito do contribuinte, a partir do momento que ele se predispõe a fazer o recolhimento ao fisco de forma parcelada, ele formula um pedido administrativo para parcelamento do bem. Esse pedido administrativo, ele pode ou não ser deferido pelo fisco. Veja o que determina o 155A do CTN. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. É um ato discricionário da autoridade administrativa, então significa que o fisco pode ou não deferir aquele parcelamento, e é importante considerar também que é inconstitucional o termo de parcelamento que determine renúncia do contribuinte em discutir aquele crédito tributário, tá? Então, são dois requisitos específicos aqui que nós temos que mencionar com vocês em relação ao parcelamento. Por quê? O parcelamento, ele pode ser a qualquer momento requerido pelo contribuinte, mas ele será deferido conforme a discricionariedade da autoridade fiscal, que, seguindo uma legislação específica, porque os termos de parcelamento, as formas de parcelamento precisam estar descritas em uma lei específica. Então, uma vez verificado que aquele contribuinte cumpre, adimpliu aquelas condições, ele então vai ter o direito de fazer o pagamento parcelado, tá bom? E é muito comum, mas é muito comum a gente verificar, né, para quem atua na área tributária, que a partir do momento que o contribuinte faz adesão ao parcelamento, vem um termo de confissão de dívida, tá? E vem também um termo de renúncia ao direito de discutir aquele crédito tributário. É como se o fisco exigisse o reconhecimento integral da dívida para poder conceder o parcelamento.
Isso é muito comum, isso sempre acontece, mas é uma conduta absolutamente inconstitucional. Por quê? Porque o direito do contribuinte de discutir aquele crédito tributário judicialmente é um direito constitucional, né? Então a gente não pode barrar o direito de acesso à justiça, a ampla defesa e o contraditório no caso do contribuinte optar em discutir o crédito tributário em âmbito judicial, tá? Então, isso é importante também a gente tratar a respeito do parcelamento, tá? Então, pessoal, vou deixar aqui para vocês o nosso e-mail, o nosso site, a gente está nas redes sociais, né? Então, se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem aí sugestões, entrem em contato com a gente vai estar respondendo todos vocês, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido, que vocês agora peguem o artigo 151 e seguintes ali, comecem a detalhar os requisitos de lei para que vocês efetivamente absorvam o conteúdo de todas as hipóteses de suspensão do crédito tributário, tá bom? Que vocês tenham bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Um abraço!